Leonardo Jardim pede a contratação de um meia armador. Vivendo a melhor fase desde que chegou ao Mengão, Samuel Lino se destaca e vira a solução para o técnico português. Imprensa de Portugal revela interesse do Flamengo no volante Richard Rios do Benfica. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Eu vou aqui quebrar o protocolo nesse início de vídeo. A gente sempre fala, né, depois de um jogo do Flamengo, e a vitória como foi a de ontem, a gente fala do jogo, dos destaques, a gente fala aqui do Leonardo Jardim, mas hoje, excepcionalmente nesse vídeo, eu quero fazer você chorar, eu quero fazer você dar vários sorrisos, eu quero fazer você voltar ao passado, eu quero você saudoso, eu quero você feliz, eu quero você resgatando a sua memória com esse vídeo aqui. Já tô arrepiado. Bota na tela. Mister, ei, deixa eu te falar, dá tempo ainda se a gente voltar? Esse time aqui, deixa eu ver esse jogador aqui, esse atleta. Este é o melhor time que eu tive na minha vida. Incrível, pá. Com esse treinador dá pra nós voltarmos agora. Voltarmos. Nosso irmão. Tem mais? Tá valendo? Quem tá aí? O Jepa. É vídeo? Tá no vídeo. Essa aqui. Esta é a equipa de Vitória. É a vitória, Olha, assistir esse vídeo logo num domingo de manhã é brincadeira, é um misto de alegria, saudade, ao mesmo tempo, né, a geração que foi construída em 2019, fomos felizes e sabíamos, né, e como o tempo passa rápido, né, rapaz, e o Jorge Jesus falando, esse foi o melhor time que eu treinei, o melhor time que eu tive. Que loucura, Jorge Jesus está no Rio, gente, e já se encontrou aí com a galera de 2019, né, parte do elenco, né, faltou muita gente aí nessa foto, nesse vídeo aí, né, mas viralizou nas redes, foi realmente ontem à noite, num jantar, e comemoraram, né, depois do jogo do Flamengo, o Jorge Jesus saiu do Maracanã e foi para casa do Diego, e é uma nostalgia, né, cara, é uma lembrança boa. É a certeza de que vencemos muito, fomos felizes e sabíamos de tudo isso. Jorge Jesus declarou aí no vídeo, você viu, né, Diego? Esse é o melhor time que eu tive na minha vida. Jorge Jesus! Que loucura. Bom, agora vamos falar do jogo, né? Protocolo quebrado. O Leonardo Jardim falou, né, sobre o encontro que terá hoje com o Jorge Jesus. Ele falou, vou aproveitar para almoçar, jantar com meu amigo, né? Estive trabalhando muito nesses dias, né? E quando se trabalha o tempo é pouco, né? Hoje foi um dia de concentração, ele falou ontem na coletiva, né? Ontem teve treino à tarde, houve pouco tempo, mas se tiver essa possibilidade, óbvio que queremos estar juntos. Uma coisa é o futebol, outra coisa é a nossa relação. O Jesus em 2020, quando saiu do Flamengo, me telefonou para vir para cá. Ele acreditava que eu era a boa solução para o Flamengo, acabou que não aconteceu, mas estou aqui em 2026. Sobre o jogo, ele disse, foi completamente dominado pelo Flamengo no 11 contra 11. Coritiba tinha dificuldade até na transição, né, algo que eles dominam. Neutralizamos o Josué, que faz os lançamentos da equipe, fizemos o nosso melhor jogo de posse, né, de passe, de movimentação. Samuel Lino foi quase um segundo atacante, ele tem essas características, agradeço a ele pelos 2 gols, foi uma mensagem positiva. O Flamengo fecha, né, a primeira fase da temporada, podemos dizer assim, antes da Copa, na segunda colocação e ali, mordendo o Palmeiras, né? O Palmeiras que entra em campo hoje contra a Chapecoense, também todo desfigurado, cheio de desfalques.
E aí ele disse, conseguimos ganhar, ele faz um apanhado, né, desse primeiro semestre. Conseguimos ganhar o Carioca, fizemos boa campanha na Libertadores, a melhor campanha há um tempo. Em termos do campeonato, queríamos ter mais pontos. Perdemos 5 pontos logo nas primeiras rodadas do campeonato. O último jogo contra o Palmeiras perdemos pontos importantes, mas temos 2 jogos para terminar aí o primeiro turno e se ganharmos estaremos numa posição boa, como esteve o Flamengo nos últimos anos. Sobre o mercado, chamou muita atenção a fala do Leonardo Jardim, porque ele pediu a contratação de um 10, né? A gente tem o nosso 10, que é o Arrascaeta, mas ele pediu um jogador com as características assim parecidas com o Arrascaeta, né? Um meia armador. Ele disse, uma medida importante é saber quanto teremos para investir. Temos necessidades, mas vamos ver o que o dinheiro será suficiente para buscar. Com essa diretriz, vamos reforçar a equipe com mais qualidade. Não vamos trocar por trocar. Vamos trazer jogadores que consigam acrescentar. Nesse momento, a meia está um pouco no Arrascaeta e às vezes o Carrascal. Poderíamos ter um jogador ali diferente. O Boto está trabalhando nessa situação. De resto, temos que ver posição por posição e colocar mais qualidade. Tá aí, a primeira vez que o Leonardo Jardim falou abertamente sobre reforços, né? E citou aí a posição de um meia. Ele quer um meia, o Boto está trabalhando nisso e também em outras posições do elenco. Porque tem que qualificar esse grupo, gente. Tem que qualificar. Né? Depois da Copa do Mundo, no segundo semestre, o sarrafo vai estar lá em cima. Né? Os times vão contratar, vão se reforçar, e aí quem for melhor no mercado, quem trabalhar melhor nessa pré-temporada, né, sem os jogadores convocados, vai se dar bem aí no segundo turno, no segundo semestre, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Agora ontem, melhor até do que foi o jogo, né, foi uma solução encontrada aí pelo Leonardo Jardim, o posicionamento do Samuel Lino, né? Ele disse aqui, ó, a nossa opção em termos de decisão do meio foi por um jogador que casasse bem com o Pedro. O Pedro infiltrou bastante e o Lino entrou. O Luiz Araújo flutuou e o Royal entrou. Era uma dinâmica que queríamos proporcionar, porque os volantes do Coritiba poderiam pressionar e nos incomodar entre linhas. Conseguimos essas boas dinâmicas que aumentaram depois da expulsão do Pedro Rocha. O Lino é um jogador com essas características. Se vocês repararem, o Arrascaeta também faz esses movimentos às voltas do atacante. É importante que esse meia crie espaços não só na frente da linha defensiva, mas também por trás. Foi o que pedi a ele e foi o que aconteceu. Muito legal, cara, o posicionamento do Samuel Lino. Foi o melhor em campo, disparado. Né? Foi a grande notícia aí da vitória do Flamengo deste sábado. Sem aí os meias de criação, com um monte de desfalques, 10 desfalques no total, né? O Leonardo Jardim não poderia improvisar o Luiz Araújo ali como meia, porque ele é o único jogador na ponta direita, né? O Flamengo não tinha Plata, não tinha ninguém. Então, o Luiz Araújo estava aberto pela direita, o Samuel Lino ali por dentro, né? E do lado esquerdo o Leonardo Jardim tinha 3 opções. Então o Samuel Lino foi muito bem nessa nova posição dele, foi eleito aí o melhor em campo, teve a maior nota, 2 gols, 1 assistência, 1 grande chance criada, 32 de 37 passes certos, 86% de passes, 4 finalizações, 3 no gol, nota 10 aí, o nosso Samuel Lino na vitória do Mengão diante do Coritiba por 3-0. Tem todos esses dados, todas essas estatísticas no Flash Score, que é o melhor nessa questão, nesse quesito. Aliás, o Flash Score tem uma página dedicada, que eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, com vantagens e promoções das casas de apostas. Então não deixa de conferir aqui o link no comentário fixado. O Samuel Lino ele deu uma declaração após o jogo, falando o seguinte: é verdade que com o Leonardo Jardim eu tenho tido algumas mudanças. Isso elevou o meu jogo. Com o meu antigo treinador, o Felipe, eu ficava mais aberto. Era mais um jogador 1 contra 1. Essa mudança com o Jardim, para eu jogar mais por dentro e participar mais do jogo, me fez ter mais participações em gols. E o Samuel Lino, ele é o líder de participações em gols, né? Ninguém tem mais participação em gols do que o Samuel Lino no elenco em 2026. E aí ele termina: se tivesse sido há um ano, com a confiança que eu tenho hoje com ele, a forma de jogar, eu acho que o meu nome poderia estar em um papel mais elevado na busca pela Copa do Mundo. E aí eu interpretei aqui essa fala do Samuel Lino, que viralizou ontem, muita gente detonando, né? Dizendo que ele estava desmerecendo o Felipe Luiz, enfim. Eu não achei isso, tá, gente? Eu não entendi assim. Eu entendi que com o Felipe o estilo de jogo era outro.
era um estilo de jogo que não beneficiava muito o jogo do Samuel Lino. Samuel Lino ficava preso na ponta esquerda e ficava ali no duelo 1 contra 1, cruzava, enfim. Com o Leonardo Jardim ele é mais solto. É por isso que eu falo que cada treinador tem uma ideia diferente de jogo. Cada treinador impõe o seu estilo, a sua metodologia, né, o seu trabalho tático. E com o Leonardo Jardim, o Samuel Lino cresceu muito por isso. Porque o Jardim chega para ele e fala assim: ô Lino, você tem habilidade, você tem drible, você tem um bom passe, né, você consegue infiltrar, atacar os espaços. Então, eu não vou te deixar na ponta esquerda ali para desperdiçar. Eu quero que você flutue, né, se aproxime do Pedro, ataque os espaços, venha por trás, ataque por dentro, caia pelo meio e não fique só na ponta esquerda ali no 1 contra 1. Então, cada treinador ele tenta tirar o melhor de cada atleta, né? Então, eu acho aqui que ele não desmereceu o Felipe, ele só disse o seguinte: se o Leonardo estivesse há um ano, né, no Flamengo, ele com essa confiança, provavelmente ele estaria na Copa. Provavelmente o nome dele seria lembrado com mais força, né? E o Samuel Lino era um jogador que estava na pré-lista do Ancelotti, mas não tinha vaga para o Samuel Lino, né? Vamos concordar, vamos falar aqui a real até ali a convocação do técnico Leonardo Jardim. Então tá aí, gente. Tudo sobre o jogo de ontem. Deixa aí nos comentários o que você achou do Flamengo, da participação do Samuel Lino. Ainda teve um gol do Pedro, né? Com assistência do Samuel Lino. Essa é a verdade. O Flamengo agora deu férias, né, para os jogadores. Vai todo mundo descansar aí um período. Depois eles vão se reapresentar. E o clube divulgou que a pré-temporada aí será lá em Portugal. Como a gente já tinha adiantado antes, o Flamengo vai fazer essa pré-temporada lá em Portugal. E tem aí alguns amistosos, né, na lista. O Flamengo está tentando, inclusive, um amistoso com o Benfica, né? Mas até o momento não conseguiu ainda por conta da agenda do time português. Então tá aí, o Flamengo que está anunciando aí essa intertemporada, né, depois do jogo de ontem, depois dos 3-0 contra o Coritiba, e os jogadores eles se reapresentam no dia 19 de junho, quase 20 dias aí, né, de férias, aí, uma mini férias aí pro elenco, que vai se preparar pro segundo turno, né? Flamengo que estará na Europa aí no final desse mês de junho, dia 28 de junho, né? E fica até dia 12 de julho, passando pelas cidades de Lagos e Estoril, lá em Portugal. Estão previstos aí 3 amistosos nesse período. Ainda não tem os adversários definidos, mas com certeza o Flamengo vai aproveitar para treinar e muito na terra do Leonardo Jardim, na terra do José Boto, na terra do Jorge Jesus. Bom, ainda falando sobre Portugal, e agora já é um assunto de mercado da bola, as mídias portuguesas estão destacando o interesse do Flamengo na contratação do volante Richard Rios. Aliás, o volante colombiano passou pela base do Flamengo. O Flamengo que foi lá na Colômbia buscar o Richard Rios, né? E aí optou por não dar continuidade ao processo, encerrando aí esse vínculo. O jogador acabou despontando, né, para o futebol aqui no Brasil com a camisa do Palmeiras. Jogou tanto no Palmeiras que foi vendido para o Benfica. O volante se encaixaria, né, segundo informações lá de Portugal, perfeitamente no esquema tático de Leonardo Jardim. Isso talvez indicaria uma possível saída de Pulgar ou Everton Araújo. Richard Rios está avaliado em 25 milhões de euros e tem apenas 25 anos. Fator determinante seria vencer concorrência europeia, até porque o Richard Rios tem mercado na Europa. E aí o que eu fico, assim, pé da vida, de verdade, né? Eu fico triste, porque o jogador passa pela base do Flamengo, o Flamengo não aproveita, ou tem, assim, um mau aproveitamento na transição, acaba perdendo o jogador vai para outro clube, brilha, aí o Flamengo vai buscar na Europa, vai pagar o dobro do triplo, né, do valor, e o jogador estava aqui no Flamengo, né? Então tá aí. Richard Rios é a melhor opção ali como volante? Digamos que o Flamengo perca o Pulgar ou o Everton Araújo, o Richard Rios seria a solução? Você queria ele com a camisa do Flamengo? Queria ele de volta? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Ele é considerado titular lá no Benfica. Não sei se o Flamengo conseguiria aí, né, vencer
há concorrência de clubes europeus, né, para contratar aí o Richard Rios. A informação que chega de Portugal, vários portais destacando aí esse interesse do Flamengo no volante colombiano de 25 anos, Richard Rios, ex-Palmeiras e ex-Flamengo, que está no Benfica. Bom, eu volto a qualquer momento, mas antes eu tenho que te lembrar que aqui embaixo, também no link, no comentário fixado, tem aí o nosso shopping, o Shopping do Rafla. São vários produtos, tem a camisa do Flamengo em homenagem à seleção brasileira agora, que vai jogar a Copa do Mundo, a camisa do Zico, tem relógio do Tetra da Libertadores, tem camisas antigas, né? Camisas de edições limitadas, tem camisas novas, tudo você encontra no Shopping do Rafla. Aliás, aqui no link também você vai direto para o nosso canal do WhatsApp e aproveita as promoções. Diariamente a produção coloca lá várias promoções para você aproveitar sem sair de casa. Você compra aí, né, com um clique, realiza o pagamento e recebe na sua casa, entrega em todo o Brasil. Estamos falando das principais lojas de e-commerce do país. Eu volto, hein? Ainda hoje, neste domingo, com muitas informações do nosso Mengão. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!